Vamos falar agora um pouquinho sobre o NumPy. O NumPy ele é um framework específico para computação numérica e ele é a base de muitos outros frameworks que nós vamos falar aqui, né? O NumPy ele basicamente trabalha com dois tipos de estrutura. Ele trabalha basicamente com um tipo de estrutura, que é o array multidimensional, né? E o que é um array? É simplesmente uma lista com vários valores. Só que o que significa essa palavra multidimensional? Significa que esse array ele pode ter várias dimensões. O que é uma dimensão, né? Nós, seres humanos, a gente consegue enxergar só até 3 dimensões, que seria um cubo. Então, se eu tiver um array de 3 dimensões, seria basicamente um array com altura, largura e comprimento. É até aí onde o nosso olho consegue enxergar. Mas isso não é limitado para os computadores. Por exemplo, como eu posso ter um array de 5 dimensões, de 8 dimensões, de 10 dimensões, de quantas dimensões eu quiser desejar, né? Torna-se difícil para nós enxergar esse tipo de estrutura, mas é possível. Uma característica do NumPy é que ele trabalha com arrays homogêneos, né? Diferente do Pandas e diferente da própria linguagem Python pura, o NumPy ele trabalha com arrays que aceitam somente um tipo de dado. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um array de inteiros, eu não posso ter outro tipo de dados dentro daquele array em específico, né? Se eu estiver trabalhando com numérico ou se eu estiver trabalhando com strings, é um pouco menos utilizados trabalhar com NumPy com strings, mas é possível. Mas tem essa característica de que o tipo de dado dentro de um array ele deve ser o mesmo para todos, né? O NumPy ele é muito utilizado em processamento de imagens, porque se a gente for parar para pensar, uma imagem, quando a gente dá um zoom em uma imagem, a gente vê um quadradinho pintado que a gente chama de pixel. E o pixel ele nada mais é do que um conjunto, uma combinação de saturações, de cores, que cada cor vai ter uma intensidade. Então, se eu pensar em uma imagem, por exemplo, preto e branco, onde eu vou ter uma matriz, onde são duas dimensões, né? As linhas e as colunas, que vão representar os pixels, e cada quadradinho daquele ele vai ter um valor que representa a intensidade, né? Se eu estiver falando de uma imagem preto e branco, o 0 ele vai ser uma intensidade mais próxima do 0 e o 255 ele vai ser uma intensidade mais escura, mais próxima do preto, né? E aí quando a gente coloca cores, a gente sai da camada de 2 dimensões e vai para a camada de 3 dimensões, onde cada cor é a composição de RGB de outras cores que se unem em diferentes formatos, em diferentes tonalidades para transformar aquele pixel naquela cor que eu estou vendo, né? Então o NumPy ele é bastante utilizado em processamento de imagens, né? O NumPy ele é bem mais veloz que o Python puro, que o Pandas, porque a base dele ele foi construído em linguagem C, uma linguagem extremamente de baixo nível, extremamente veloz, né? Que tem um poder de processamento muito rápido. Então, existem vários benchmarks aí comparando processamentos das estruturas do Python mesmo com o próprio NumPy, e o NumPy ele apresenta uma performance maior na hora dos cálculos. Então, se você tem matrizes muito grandes, o NumPy ele é extremamente eficiente, né? Dentro do NumPy existe uma série de funções matemáticas embutidas, né? Então, tem funções exponenciais, logaritmas. Para quem é da área de engenharia, conhece muito bem o produto escalar, o produto vetorial, que eles são utilizados para poder fazer cálculos, por exemplo, de similaridade entre textos. Eu utilizo o produto escalar para poder fazer similaridade entre textos, né, em processamento de linguagem natural. Funções trigonométricas,
gradiente, né? Se eu quiser calcular, por exemplo, a variação de uma determinada variável, né? Através da sua derivada, né? Existem cálculos também de cálculos numéricos, de aproximação, de integral, de derivada, que eu consigo implementar com o NumPy. Então, basicamente, é um framework para se trabalhar com processamento matricial, com cálculos matriciais, com cálculos numéricos de uma forma geral, que é a base de tudo que se faz em ciência de dados, cálculos com matrizes.